Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Família Orações e Canções, eu sou o seu Padre Douglas. Hoje, 19 de fevereiro, sábado, iremos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Família Orações e Canções, no Evangelho que acabamos de ouvir, Marcos nos apresenta um dos acontecimentos mais repousantes e consoladores do seu Evangelho, a Transfiguração. Jesus leva para o alto da montanha Pedro, Tiago e João, os mesmos 3 que levara consigo quando ressuscitou a menina, como podemos conferir no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 37 a 40. Os 3 vislumbram Jesus em sua glória resplandecente, e quando vem Jesus conversando com Elias e Moisés, ficam apavorados por perceberem que Jesus é a concretização dos profetas na figura de Elias e também da lei, na figura da pessoa de Moisés. Mas é importante podermos refletir sobre o contexto. Primeiramente, só para compreendermos o contexto. Antes disso, aconteceu a profissão de fé de Pedro, do outro lado do Jordão, em Cesareia de Filipe, fora da Terra Santa, em território pagão. Neste Evangelho, percebam que acontece esse fato 6 dias depois da profissão de fé de Pedro. Jesus sobe no Monte Tabor, que fica na Galileia, e Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. É interessante notarmos, família Orações e Canções, que a tradição nos ensina que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, ou seja, o conteúdo do Evangelho de Marcos é uma narrativa de uma testemunha, alguém que presenciou o fato. Marcos foi o intérprete de São Pedro. Percebam que São Pedro estava presente na transfiguração de Jesus. São Marcos, portanto, narra os fatos. E quando nós vamos estudando teologia, tem uma parte da carta de São Pedro que toca nesse assunto, neste fato. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 1,
versículo 18 em seguinte, mas é importante ler a carta, o capítulo 1 todo, para dar uma noção mais profunda. E ali está dizendo o seguinte: este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. E vai dizer São Pedro: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Então olha que coisa interessante, São Pedro aqui ele confirma para nós: ouvimos esta voz dirigida do céu, ou seja, este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Então percebam que o fato da transfiguração realmente aconteceu. São Pedro está confirmando aqui esta realidade da transfiguração. E deste modo se tornou mais forte ainda a palavra da profecia. Percebam que Pedro revela em tom de gratidão que foi escolhido para subir no Monte Santo, Monte Tabor, e que Jesus resplandeceu diante deles. Família, Orações e Canções, a beleza desse texto é que Pedro ensina-nos que nós também podemos subir no Monte Tabor. Isso acontece através da meditação da Palavra de Deus. Enquanto nós vamos meditando a Palavra de Deus, nós teremos uma luz a iluminar. Como ele nos diz em sua carta: fazei bem ter diante dos olhos lâmpada que brilha em lugar escuro até o clarear do dia. A palavra de Deus é lâmpada a nos iluminar. É muito importante também compreendermos que a fé é um cordão umbilical que nos conecta diretamente a Deus. E é interessante que a fé não é algo estático, nós precisamos sempre desenvolver. Precisa sempre estar manifestando, rezando, para que a nossa fé possa ir aumentando cada dia. Nós sempre precisamos fazer a experiência de subir no Monte Tabor, na Montanha Santa, ou seja, na intimidade com Deus, para que possamos sentir os reflexos da ressurreição, essa luz que antecipa a glória. E a transfiguração significa isso, a antecipação da glória. Porém, nós precisamos de um encontro real, pessoal com Jesus. A mulher sírio-fenícia nos dá um grande exemplo disso. Ela vai ao encontro de Jesus por causa da filha, a necessidade da filha. Porém, quando ela vai se aproximando de Jesus, ela vai fazendo também um encontro real com ele. Olha que coisa interessante. Jesus diz a ela: não é correto alimentar os cachorrinhos. Primeiro temos que alimentar o dono da casa. Mas ela responde: mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que caem no chão. Então percebam que a mulher, no primeiro instante, queria a cura da filha, mas no diálogo com Jesus ela entra no encontro real com ele. Dou um outro exemplo. Quando Jesus cura o cego em Betsaida, ele pega o cego e o leva para fora daquele ambiente. Ou seja, a nossa oração precisa ser como que um corte do mundo. Quando nós aprofundamos na oração e sentimos realmente uma conexão com Deus, dessa sensação de corte com o mundo, estou realmente ali na presença de Jesus, na presença do Pai. E através da minha conexão com Jesus eu recebo então o amor do Pai, as graças que vêm do Pai. Olha São Pedro na profissão de fé: tu és o Messias. E Jesus responde: bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o homem que te revelou isso,
mas o Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro conseguiu fazer essa experiência de se cortar do mundo, uma experiência tão profunda que aconteceu naquele momento uma presença, um encontro real com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então a nossa oração precisa ser assim, uma experiência que nos leva à sensação de corte com o mundo. É assim que nós fazemos a experiência do Monte Tabor. É assim que nós vamos sentir os reflexos da transfiguração, da ressurreição. Sentiremos a presença de Deus e vamos crescendo na fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, neste momento, eu convido você a uma oração. Faça essa experiência do Monte Tabor. Traga a imagem desse Evangelho para dentro do seu coração. Mas se imagine ele também, Jesus se transfigurando, e você sentindo todo esse frescor, essa realidade divina da glória. Receba Moisés, Elias. Ou seja, Jesus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. O céu existe. E nós vamos perceber nesse Evangelho Moisés e Elias. Ou seja, Jesus é um Deus dos vivos. O céu é onde existe vida. Neste mundo é somente uma passagem. O que nos espera é a realidade divina. Nós já podemos fazer essa experiência, sentir os seus reflexos nos momentos de oração profunda, que nos levam a um corte com o mundo. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço uma bênção especial a essa pessoa que está me ouvindo neste momento, nessa reflexão, para que ela possa ter essa sabedoria de se desconectar do mundo e se entregar de corpo e alma em suas orações pessoais, em suas orações comunitárias. Eu te peço, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.